porque se acontecer alguma coisa, eu vou buscar quem escreveu no inferno. É ameaça? É. Se você acompanha o futebol, você já deve ter visto algum descontrole emocional de treinador, de jogadores, alguém da comissão técnica, né? Culminando até mesmo numa expulsão, numa briga generalizada. Agora, o que aconteceu foi na política. Dessa vez foi na política esse descontrole emocional. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. José Luiz Datena, o homem apresentador, famoso apresentador de TV, perdeu a cabeça ali numa discussão com Pablo Marçal, ambos candidatos, né, como todos sabem, à prefeitura de São Paulo. O que poderia ter sido uma troca de ideias, uma demonstração ali de propostas, acabou em uma cadeirada. Senhores, nós vamos continuar esse programa depois que os ânimos se acalmarem. Por favor, os assessores saiam de perto de mim. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Candidato Datena, eu tenho que pedir que você se retire do programa, porque isso que aconteceu não é possível continuar. Sim. Nesse vídeo você vai entender o que levou a essa explosão de emoções de Datena. Assim como acontece com jogadores de futebol, treinadores, nós vamos entender um pouquinho essa relação. Você vai se surpreender com as coincidências que existem nesses dois meios, tanto na política como no futebol. Debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é Não, homem. Datena. Vai. Não. Bom, então vamos lá. O que foi exatamente o que aconteceu? Datena e Pablo Marçal estavam ali trocando bastante farpas, né? Um ofendendo o outro, estava tendo bastante acusação, até que Pablo Marçal disse, provocando, né, Datena, falando o seguinte, perguntando para ele quando que ele iria parar, quando é que ele iria desistir da candidatura dele para prefeito de São Paulo. E também fez acusações sérias ali, né? Fez uma acusação séria de assédio do Datena a uma moça há um tempo atrás. E aí, Datena, claramente irritado, disse que Pablo estava fazendo calúnias, né? E o chamou de bandidinho, né? Chamou o Pablo Marçal de bandidinho. A partir daí, as coisas começaram a piorar e piorar bastante. E aí, no meio de toda essa provocação, essa troca de farpas entre os dois, José Luiz Datena simplesmente pegou o banquinho que ele estava ali usando, sentado, partiu para cima de Pablo Marçal e desferiu ali para cima do Pablo, jogando, né, batendo no Pablo ali com o banquinho. O Pablo ainda conseguiu até se defender um pouco, porém teve que ser levado ao hospital porque ele estava reclamando ali que estava com dificuldade para respirar e estava com uma possível, né, uma dor forte nas costelas. Então ele foi já imediatamente levado, ele saiu, ele falou que não iria continuar no debate e que iria para o hospital. Então ele se dirigiu ao Sírio-Libanês, onde constatou lá nos exames que ele tinha realmente machucado sua costela e estava com dificuldade para respirar, né? No meio de toda essa confusão, José Luiz Datena, ele foi expulso pela TV Cultura, pela organização do debate, foi expulso pela agressão, então saiu do debate, e aí o debate a partir dali seguiu sem Pablo Marçal e seguiu sem José Luiz Datena. Pablo Marçal foi para o hospital, Datena foi expulso do programa. Assim como acontece, né, no futebol, quando houve uma confusão generalizada, primeiro foi entre dois candidatos, assim como acontece no futebol entre dois atletas, e depois generalizado, a coisa generalizou, e aí saiu gente expulsa, gente saiu machucada,
e por aí vai. Assim como acontece no futebol, né? Agora, se a gente parar para pensar no mundo do futebol, essa explosão de emoções acontece sim com muita frequência, né? A gente vê isso acontecendo direto e reto. Até porque os atletas, os treinadores, toda a comissão técnica, eles vivem ali numa pressão assim gigantesca, né? E se você não tiver um equilíbrio emocional ali, você realmente acaba explodindo e causando uma grande confusão. E isso acontece também com grandes nomes, não é só com atletas medianos, não. É com atletas, assim, grandes nomes, né, do futebol. Isso também acontece. Logo depois do final do jogo, nós tivemos uma discussão do Quaresma e o Luiz Felipe tentou dar um soco no Dragutinovic, jogador da Sérvia. Não pegou, ele fez questão de dizer que não pegou, mas sem dúvida não é uma imagem das mais bonitas para a gente ver num jogo de futebol. Felipão protagonizou assim diversas vezes na beira do campo ali, discussões, né, muita confusão ali ao lado, né, de Luiz Felipe Scolari, junto dele, né, ele mesmo provocando isso durante os jogos, né, perdendo a cabeça, perdendo as estribeiras ali. Isso realmente acontece, faz parte do futebol, né, e faz parte isso da política também. Aquele que tem mais controle emocional, a gente vê que ele se destaca mais. E isso acontece também no futebol. Aquele que tem mais controle emocional acaba se saindo sobre aquele que acaba explodindo, né? Isso acontece com grandes nomes, como eu falei. O Filipão, no caso, eu já vi ele discutindo com jornalistas e até mesmo com jogadores, com outro treinador e por aí vai. Chegando até a situações assim de ameaças, né? Isso é público, tá tudo aí, basta você pesquisar que você vai encontrar. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou buscar quem escreveu no inferno. É ameaça? É. Outro nome que me vem à mente agora aqui é, por exemplo, Simeone. Simeone que, quando jogador, era bem esquentado, ele tinha bastante problemas ali com o treinador, ele tinha problemas com jogadores, com os adversários, e protagonizou ali algumas vezes, ou várias vezes, eu me arrisco a dizer aqui que várias vezes ele também teve esse descontrole emocional. Então você vê, Simeone, poxa, um dos atletas mais aclamados aí do futebol mundial. Simeone também se descontrolou por diversas vezes, seja com jornalistas, com atletas, seja lá com quem for ali envolvido no futebol. Ele protagonizou bastante esse tipo de ação. Um outro cara aí, uma figura muito importante no futebol, que também já teve seus momentos de descontrole, é José Mourinho. Todo mundo conhece José Mourinho, você que gosta de futebol, você conhece, com certeza. Eu me lembro até uma vez que ele saiu chutando a garrafa d'água no momento em que o árbitro fez ali uma marcação um pouco polêmica no jogo. Ele saiu chutando água, saiu brigando com todo mundo. Então assim, não estou aqui defendendo nenhum lado nem o outro, não estou defendendo Datena, não defendo político nenhum, tá bom? Eu não tenho partido, é por isso que eu sou inteiro, ponto final. Agora, até mesmo grandes nomes do esporte também causam, né, tem esses momentos de raiva, de descontrole emocional, assim como o Datena também teve. Então, a gente tem que também olhar, aqui esse vídeo é simplesmente para comparar o futebol e a política, para a gente ver que grandes nomes do meio, né, da política, da mídia, assim como no esporte, também perdem a cabeça, tem esse descontrole emocional. Seguindo aqui, relembrando quem, né, também perdeu o controle, foi o Zidane na Copa de 2006, em cima de Materazzi, no qual ele vai dar uma cabeçada no peito do atleta. Italy just getting it clear. They got it up to Tony. He's found Del Piero. Ou seja, puxa vida, Zidane, cara. Zidane, você lembra? Poxa, pra mim, um cara que jogava de terno e gravata. Foi lá, se descontrolou diante das provocações, né, diante da pressão toda ali de uma final de Copa do Mundo. O cara simplesmente foi lá, se virou, deu uma cabeçada no meio do peito do atleta adversário, foi expulso. Então quer dizer, mais um exemplo aí de quem é grande no meio do futebol, um cara super experiente, mas que em um determinado momento perdeu a cabeça, perdeu ali o controle emocional.
E só para fechar aqui a citação de nomes de atletas e treinadores, tem também ali a mordida ali de Luizito Soares em cima de Chiellini, né? Na Copa de 2014, se não me engano foi 2014, na qual ele mordeu ali o atleta e assim chocou quem estava assistindo. Foi algo assim inesperado, num momento de descontrole total de Luiz Soares, um cracaço de futebol, né? Então assim, a gente tá cansado de ver isso acontecer no futebol, né? Muita briga, muita confusão, muita discussão, uma baderna geral. Aliás, eu quero gravar um vídeo aqui sobre a bagunça que, na minha opinião, se encontra o futebol brasileiro. A gente tem que mudar muita coisa, tem que mudar algumas regras e eu vou falar sobre isso aqui num outro vídeo, tá? Mas, assim, só para fechar aí, né? Luizito Soares também causou aí um problema em campo por descontrole emocional. Então, vamos tirar uma conclusão disso tudo, né? Bom, falando aí então de lição, o que a gente pode tirar desse problema todo, desse descontrole emocional? A gente vê que quem tem mais controle emocional, né, quem tem mais essa habilidade, sendo assim uma habilidade crucial, seja no esporte, seja na política, é uma habilidade crucial e dá para treinar isso. Isso que é o bom. Então assim, a gente vê que quem tem mais controle emocional sai na frente de quem não tem, se sobressai. Agora, quem tem menos habilidade emocional, quem tem menos controle emocional, a gente vê aí sendo expulso, sendo mais nervoso, brigando mais, tendo mais problemas dentro de campo, fora de campo, dentro da política e fora da política, manchando sua carreira dentro de campo, fora de campo e também na política ou fora dela. Agora, é claro que não é só de descontrole emocional que vive o futebol, né? Eu queria citar aqui o caso de Carlo Ancelotti. Pensa num cara equilibrado, num cara que tem um controle emocional extraordinário. É até engraçado, porque às vezes o time dele faz um baita de um gol importante e ele simplesmente, tá. Legal. Muito bom. Recua. Vamos lá. Recompõe todo mundo e vamos começar de novo. Tá 0 a 0, vamos pro jogo. Ou quando o bicho tá pegando, né, assim, o time dele tá sob pressão intensa e o cara tá lá simplesmente sereno, falando do mesmo tom, sabe, equilibrado, mostrando para o seu time, para a torcida, segurança total. Isso torna ele um treinador super respeitado. Isso é, cara, isso é lindo de ver. Bom, seja no campo, seja dentro dos gramados, né, ou fora dos campos, não importa, seja nos debates ou fora dele, na política ou não, a gente tem que ter uma habilidade que é crucial, o controle emocional. Na minha opinião, isso é fundamental. Então, eu queria saber de você, se Datena fosse um atleta, fosse um jogador de futebol, por exemplo, na sua opinião, ele teria sido expulso ou não? Você acha que ele teria conseguido se segurar dentro de campo? Ou simplesmente teria feito o que ele fez, teria partido para agressão? Conta aí para mim nos comentários, vai lá. E detalhe, hein? Se você lembra de mais algum caso que eu não citei aqui, com certeza tem vários. Então, por favor, coloque aqui embaixo, nesse vídeo, o que você lembra de agressões, de problemas, de descontrole emocional e tal. Eu tenho o Daverson também, do Palmeiras, que era do Palmeiras. O cara tá aí, sempre tá estourado. Conta aqui embaixo pra mim o que você lembra. E detalhe, hein? Já deixa o seu like, compartilha, ajuda esse canal a crescer, bebê. Por favor, tamo junto, vamos pro próximo vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau e obrigado.